Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa para a gente comentar, bater papo, descontraído. Hoje a gente vai falar de saúde, especificamente de sexualidade. Temos aqui comigo hoje a doutora Elga, uma grande amiga minha, médica, ginecologista, especialista em sexualidade. E hoje a gente vai falar de temas muito importantes para você, mulher, com mais de 40, 50 anos. E vamos tocar no assunto que algumas vezes é tabu, mas a gente vai falar de uma forma leve, descontraída, vamos tirar dúvidas aqui de tudo. Não vai ficar nada sem ser comentado, não é mesmo? E gostaria que a Elga se apresentasse rapidamente, falasse onde que ela se formou, para as pessoas poderem conhecê-la. E conta um pouquinho onde que você atende, onde que você se formou, para as pessoas de casa poderem te conhecer melhor. Bom, eu sou Elga Marquezini, sou formada pela Faculdade de Medicina da USP em 2006, embora não pareça porque o skincare tá em dia, né, Borguinho? Tá bem cuidado. Eu fiz residência no mesmo local, fiz especialização em sexualidade humana pela Escola Europeia e pela USP também. Também fiz formação em uroginecologia, estudei um pouco de nutrologia, terapia sexual, fui indo aí por umas outras áreas, né? Ultra especialista. E eu atendo aqui em São Paulo, em alguns bairros de São Paulo, no momento, atendo telemedicina também, então dá para fazer algumas coisas online, né? Não substitui tudo, especialmente em ginecologia, mas algumas coisas a gente consegue resolver sim. Show de bola. Eu queria começar trazendo aqui uma pergunta para a Elga. No começo a gente pensou em falar de sexualidade nas mulheres após os 50 anos. Uhum. Que é o que todo mundo fala, após 50, 60 anos, época que começa a cair os hormônios, tem várias alterações decorrentes disso que a gente vai falar. E você me corrigiu falando, por que não falar acima dos 40 anos? Explica isso de novo, queria que as pessoas soubessem disso, porque eu acho que tem gente esquecida aí nesse meio. Então, acho que essa questão hormonal, ela sempre foi muito pouco comentada. Hoje em dia está muito em voga, né? Então tem aí até peças, podcasts, o pessoal, hoje nós aqui, falando muito nesse assunto. Porque além de envolver a questão hormonal e o envelhecimento, que acaba sendo o assunto mais light, toca ali no assunto da sexualidade também, né? E a menopausa, se a gente for colocar um intervalo, assim, quando é que entra na menopausa, que é a data da última menstruação? Vamos deixar ali grosseiramente entre 45 e 55 anos, uma média ali ao redor dos 48. 8 a 10 anos antes, eu começo já a ter queda hormonal considerável, com possibilidade de aparecerem sintomas. E o que essas mulheres de 40 anos sentem? Então, aí, às vezes, perto dos 38, já Nossa, pode bem começar, 40, 40 e pouco, pode começar algum tipo de irregularidade menstrual. Alteração de fluxo menstrual pode acontecer por conta dessa variação hormonal. Coisa que eu acho que é mais emblemática, que a gente vê muito no consultório, é a TPM do inferno, que eu gosto de dizer. Porque a pessoa às vezes não tinha muita TPM ou não tinha nada, e ela começa a ter, ou ela começa a ter uma TPM terrível. Porque a diferença entre o máximo e o mínimo ali do nível hormonal, que ficava numa faixa mais controlada, devido a essa menor reserva do ovário, né? O cérebro precisa dar muito mais recado para o ovário fazer a função dele. E aí, então, eu tenho oscilações muito grandes, então fica muito hormônio, pouco hormônio. Então, essa oscilação pode gerar sintomas, como a TPM do inferno, né? Pode gerar também onda de calor. Então, muitas mulheres que ainda nem estão na menopausa em si, ainda estão naquele período mais de irregularidade, já podem experimentar alguma onda de calor. A falta de estrogênio pode dar secura vaginal. E na parte sexual, assim, falando, tem algumas alterações que já podem ser identificadas nessa fase, de próximo aos 40 anos, que já pode ser um começo de uma queda hormonal? Sim, tem. Então, eu falo muito da secura vaginal porque é um O que é sintoma. secura vaginal? A mulher sente que não vem a lubrificação. Tá. Isso dói, raspa, o que é? Pode sentir dor também. Então, Tá. ela tá ali
tá numa situação, muitas vezes, até de excitação mental, engajamento mental no ato ali, na situação sexual, mas na hora que vai ver, parece que da cintura para baixo tirou da tomada. Tá. Então, tá tudo rolando aqui, mas na hora que vai ver ali, parece que não tá. Por quê? Porque a falta de hormônio não deixa essa resposta neurovascular da excitação acontecer normalmente. Tem uma coisa que, assim, falando aqui do ambiente masculino, né, dos homens. O homem não senta com outro amigo dele para falar, cara, não tô conseguindo mais ficar ereto, ficar com o amigão duro Só lá conta a e não tá vantagem, dando só. conta. A desvantagem ninguém conta. Não, a gente só fala bobagem, só conta piada, ficam tirando sarro do outro. Um acusa o outro disso, mas esse papo masculino de sentar e tocar nesse tipo de assunto não é comum. Agora, mulheres com... Eu fico imaginando, pô, você falou 38 anos. Pô, 38 anos é Super jovem. super jovem, Lógico, né? tem mulheres que mesmo com 48, 50, não sentem dificuldade de lubrificação. Então, não é um geral, mas se eu não comentar que isso pode acontecer por uma queda hormonal antes, quem sentir não vai conseguir relacionar que pode ser algo que está acontecendo e que é um negócio que tem como resolver, né? Eu tô imaginando aqui uma mulher que é o seguinte, vamos pensar, 40 anos. Pô, ela trabalha, ela tá no auge do trabalho, da profissão, da produtividade, ela tá tentando crescer na empresa, ela teve filho, às vezes recente, com, sei lá, hoje em dia, 35, 38, então tem um filho novo. Então, mistura, às vezes, cansaço com pressão do trabalho, com um casamento que já tem ali uns 8 anos, 10 anos, que começa a passar por algum desgaste. Essa mulher, ela fica mais acuada e não fala nada? Ou o que você percebe no consultório? O que você vê disso? São mulheres que ficam guardando esse sentimento e essa desconexão entre a região mais sexual, a vagina, a dificuldade, a dor na hora que vai transar e a cabeça querendo, e tudo isso acontecendo, ela guarda isso para si ou ela fala isso entre elas, entre amigas, no consultório? Como que é isso? Isso é muito variável. E tem mulher que não vai se sentir tão confortável em abrir até para o ginecologista. Então, é papel nosso perguntar. Antigamente, quando eu estava assim na residência, porque na faculdade de medicina, quanto que você teve de sexologia na sua formação? Tabu. Zero. Zero. Quando eu estava na residência, não tinha uma matéria de sexologia. E até porque para estudar sexologia também, vou te dizer que a gente tem que passar por muito processo terapêutico nosso, porque a gente precisa não interferir na vida do outro, a gente precisa dar um suporte, porque é uma coisa cheia de tabu, então a gente precisa lidar muito bem com a nossa para poder ajudar o outro, né? Então, talvez isso venha também com o passar do amadurecimento, sabe? Então, tem mulher que não vai se abrir, mas às vezes a pessoa que pergunta também não vai saber o que dizer, o que fazer com o que a pessoa trouxer. O que responder, sim. Então, fica todo mundo meio que no deixa que eu deixo, melhor ninguém fala nada. Ou se a mulher fala, eu tô tendo dor, eu tô tendo alguma coisa, qual que é a resposta global? Usa um lubrificante. Entendi. Eu tô tendo dor, uso um lubrificante. Agora, tem dor que tem a ver, secura vaginal, tal. Às vezes usar um lubrificante realmente vai ajudar. Mas tem muitas mulheres que ela tem outros tipos de dor por outros motivos, e até mesmo essa sensação de secura, quando é por falta de hormônio, pode ter uma dor pela falta de hormônio em si. Então, você pode pôr o lubrificante que você quiser, que na hora que encostar ali, que for começar a penetração, vai doer. Pode ser por contratura muscular excessiva. E eu tô entendendo que essa mulher normalmente não conta, assim. Então, pode ser que ela não conte, ou que quando ela conta, ela vai receber uma resposta do tipo, use lubrificante, vai lá. Quantas mulheres eu já não atendi que falavam, mas... Pergunto, você tem dor? Dói um pouco no começo, mas é normal, né? Não é normal ter dor. Então, tem uma coisa, não sei se talvez seja até cultural, de que, pode doer um pouco, isso é normal.
né? E aí essas mulheres, elas vão perdendo o interesse pelo sexo, certo? Então, especialmente quando tem dor, eu sempre gosto de dizer assim para ficar bem, bem certo na nossa cabeça. Quando tem dor, a dor dá um efeito dominó de derrubar todas as fases da resposta sexual. E eu gosto de explicar isso como se fosse bolo, porque eu acho que fica mais leve e mais ou menos mais apetitoso até, né? A gente começa a babar. Bolo de chocolate, é. Então, por exemplo, eu gosto de bolo e aí eu vou lá na doceria, mas eu tô de regime, então eu vou só tomar um cafezinho. Eu não vou querer bolo, eu vou lá só pro cafezinho. Aí, putz, eu já comi tanto bolo gostoso, ou aquele daquela doceria. O que acontece? Eu, de repente, vejo de relance o bolo ali na vitrine. O que acontece comigo? Porque eu já tive muitas experiências boas de bolo, né? Eu sei que é bom, que vale a pena a caloria. Já começa a salivar. Eu estou salivando agora, tá? Então, por quê? Porque eu tô pensando no bolo. Então, a resposta sexual acontece dessa maneira também. Então, se eu tenho boas experiências de bolo, quando vem uma pista que seja ali no canto da minha visão, aquilo já pode provocar algo em mim. Agora, se eu comi um bolo que está embatumado, que é ruim, não vale a caloria. Eu gosto sempre de dar o exemplo, você que é da minha época, não sei se você comia aqueles brigadeiros de padaria, que quando... Comia. Aquele brigadeirão, só que o que era? Não era um brigadeirão. Sim. Era um bolo meio seco. Comia, claro. Que não valia a pena. Não. Só que a gente ficava o quê? Iludido com o brigadeiro, entendeu? Sim. Só que aí chega uma hora que você desiste. Você não vai querer aquele negócio que você já sabe que é cilada bino, né? Isso você está comparando... deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o bolo, que você vai comer só um pedacinho porque você está de regime, é o marido. Pode ser o marido? E o outro bolo que ela tá olhando ali do lado, fala, opa, já comi daquele bolo e era mais gostoso. Isso pode ser interpretado também, quer dizer, isso acontece? As mulheres começam por não ter uma relação tão agradável com o marido, começa a olhar para o lado e lembrar de quando ela tinha uma relação mais carinhosa com algum homem mais novo e começa, às vezes, procurar isso fora do casamento? Eu acho que foi muito interessante a sua colocação, porque eu sempre coloco o bolo como a atividade sexual. Então, assim, se o sexo que eu tenho vale a pena, eu vou querer mais. Se o sexo que eu tenho não é satisfatório, porque tem dor, porque é ruim, porque me traz um resultado não bom, eu não vou querer. Então, o que acontece? Meu desejo vai lá para as cucuias. Só que isso, como você bem colocou, envolve questões não só físicas, de sensações físicas, de dor, que assim, a dor é o pior derrubador do desejo, mas envolve essas questões emocionais. Então, foi muito bom que você trouxe isso, porque uma das principais queixas dos homens é que briga demais e tem sexo de menos. Bom, porque tem aquele variação hormonal com uma TPM master, que você falou. Ah, mas aí você já tá jogando a culpa só na mulher? Não. Tô dizendo, tô pensando no ambiente, né? Naquele ambiente. Então, tem um casamento que já tá há bastante tempo, isso gera desgastes do dia a dia. Filhos pequenos, ou que acabou de passar por uma fase mais difícil. A gente sabe que filho com 1 ano, 2 anos, 3 anos, dá trabalho pra caramba. 4 anos, 5 anos, 10 anos. Que seja. Então, eu tô pensando nesse ambiente, não tô pensando que o homem ou a mulher. Eu sei que o homem tem uma flutuação de humor que é menos variável por questões hormonais, mas que óbvio que tem também. Tem outras preocupações, tem pressão da sociedade que cobra que o homem seja sempre ali presente, tipo, minha mulher se arrumou hoje para o sexo. E ela vem cheia de expectativas. Você abre a porta, entra em casa, ela já tá lá. Toda arrumada, bonitona, você fala, vixe, logo hoje, que saco, hoje eu queria só deitar e dormir. Só que o homem não pode, imagina. Tem que performar. Tem que performar. Então isso é uma pressão também que é do lado masculino, né? E aí, às vezes, se ele não performa, a mulher fala, opa, peraí, se meu homem não me quis,
Então ele tá me traindo, Mas ou você ele perdeu o vê, interesse. mas você vê que aí, isso que você está falando tem a ver com o quê? Falta de comunicação, certo? Sem sombra de dúvida. E aí, qual é a queixa das mulheres? Que o homem é porque tem briga de mais, sexo de menos. O da mulher é que não tem conexão emocional e intimidade. Isso está extremamente atrelado à conversa e ao olhar do outro de uma maneira que te respeite, que te entenda na profundidade do ser humano. Agora, é lógico que aí tem o conflito de gêneros e de biologias e de, enfim, como a gente quiser entrar nessa seara para explicar, mas precisa cada um entender o universo do outro e fazer um combinado. Você acha que o decaimento, quer dizer, a dificuldade que vem nessas etapas? Primeiro, quando casa. Uma coisa é quando começa a se conhecer e namorar, né? Então, mil maravilhas, as pessoas estão apaixonadas, uma está conquistando a outra, né? Você se arruma para a pessoa e assim vai indo. Daí vai passando o tempo, daí casa. Aí, quando casa, começam projetos e dividir coisas que eram mais difíceis de negociar, que você não precisava negociar antes. Do tipo, nós vamos no final de semana, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar juntos em família. Então, são coisas que antes você não precisava escolher. Então, começam a aparecer dificuldades nisso. Então, pode ser que aí comece a cair um pouco essa questão da sexualidade entre o casal. Daí vem um filho. E aí, cara, sono, filho que não dorme, mulher amamentando, com dificuldade, com dor, toda essa parte do processo. Mas, logo depois, climatério, menopausa na mulher e no homem, cobrança da sociedade, do trabalho, de ser provedor. Então, estou colocando todo o cenário catastrófico aqui, mas que real, né? Quem aí em casa não passa por isso. Eu passo por isso, com essas dificuldades. Eu acredito que você talvez também. Mas todo mundo que tem casal tem as suas... E tudo bem, a gente fala, beleza, resolve como? Resolve com conversa. O quanto desses decaimentos na sexualidade, daí do ponto de vista das mulheres que você atende, o quanto disso nas mulheres, o quanto essa questão da falta de comunicação e conexão e carinho e esse resgate do que era a relação é importante, e o quanto as questões físicas, hormônios, dor, qual o peso de cada uma dessas na dificuldade de lidar com a sexualidade no dia a dia nessa faixa etária de 40 a 50 anos? Nossa, essa pergunta dá assim, umas 5 horas de conversa, né? A gente tem, se a gente for pensar nos animais, que eles não têm boleto, não têm, sei lá, essa parte mais filosófica da vida para lidar, a parte hormonal é uma fatia muito grande da pizza. Então, vamos botar um hormonal e ambiental. É muito mais hormonal e menos ambiental. Agora, no ser humano, a parte hormonal acaba sendo uma fatia bem menor. O ambiental tem um peso considerável. Aí, quando eu vou para quais são os pilares que vão reger a nossa função sexual. Então, você sabe que às vezes quando eu estava estudando, né, começando a estudar essa coisa de sexualidade, eu não aguentava mais ouvir falar biopsicossocial. A sexualidade é biopsicossocial, mas eu vou falar aqui porque a gente não tem outro jeito, é biopsicossocial. Então, eu tenho um pilar biológico, que vai entrar hormônio, doenças, cirurgias, remédios que eu uso. Eu tenho o psicológico, que sou eu comigo mesma. Então, qual é a minha autoimagem sobre mim? Né? Como que eu me sinto como um ser sexual e como eu sou com o outro, que aí entra todas essas questões de relacionamento, incluindo lá o que eu gosto de falar, tem o ranço, vai chegando um ranço e a gente, às vezes esse ranço tá demais, tem muito conflito. E muitas pessoas têm um relacionamento prolongado e que tem diversos conflitos que vão ficando meio subclínicos ali, né? Vai botando para baixo do tapete, depois eu lido com isso, porque tem tantas outras coisas importantes. Só que aquilo vai corroendo a estrutura.
E aí, o que é que essa mulher muitas vezes chega, não dá para mexer nesse negócio do relacionamento, porque tá muita coisa, e aí ela fala, eu quero usar uma testosterona. E tem casos que a gente fala, tudo bem, mas parece que no seu caso a testosterona não vai ajudar. Tá. Tanto é que Porque tem mulher que às vezes, ela fala, não, mas eu quero usar tudo. Eu falo assim, ó, eu vou te dar testosterona, mas pra você ver que não vai ajudar mesmo. Porque às vezes a pessoa Porque precisa precisa, tirar a às vezes, de um prova. psicólogo, precisa de alguém para ajudar no relacionamento do casal, Então, isso sempre daí. precisa de tudo. Agora, lógico que a gente queria a pílula mágica, né? É E claro. tem o pilar sociocultural. Então, que ambiente que eu cresci, familiar, do meu país. A gente vive, né, numa sociedade que nós temos aí certa liberdade, certos ganhos para a questão feminina, mas ainda existem muitas questões, como tem para o homem essa questão do performar e Uhum. tal, né? Então, cada um tem a sua questão para lidar. Então, no fim das contas, o peso que vai ter vai ser algo tão individual. Agora, quando for algo muito súbito, a gente já vai mais para o lado de pensar, gente, então, ou aconteceu, sei lá, uma situação de luto, uma situação assim, né, súbita que mudou muita coisa de uma vez, ou é algo biológico, né, que de repente deu um corte ali porque a pessoa, sei lá, começou a tomar um antidepressivo e rapidamente ela perdeu o desejo, ou começou a usar um anticoncepcional combinado lá, que tem esse, né, baixa a testosterona, tal, e para essa mulher teve muito impacto, de repente caiu o desejo. Agora, às vezes vem algo que vem meio que no fogo lento, mais ou menos, e aí o negócio vai descambando, muitas vezes tem mais a ver com essas outras questões. Então a gente precisa avaliar. E outra, às vezes o que começou a questão sexual que não tá legal, não é o que tá mantendo. Então aí a pessoa fala: "Não, mas isso foi quando X coisa aconteceu, agora isso está resolvido. Por que que minha vida sexual não voltou ao normal?" Quando Porque resolve a questão hormonal, do tipo, fiz uma reposição hormonal, fiz não sei o quê e não voltou então, tudo ao mas às normal. vezes ou outras questões. Por outro lado, mulheres que se separam, Hum, então, climatério, menopausa, quer dizer, tem hum, toda essa dificuldade já hormonal, biológica, que é o que você estava falando, e aí ela se separa. E daí, de hum. repente, aqueles conflitos que tinha em casa e tal deixam de existir. Ou não, depende, né? Porque às vezes tem conflito com o filho, com o ex-marido para Também, sempre, né? pode ser, sim. Mas algumas dessas mulheres que você atende no consultório, deve Hum. ter casos assim, que se separaram, se divorciaram. É comum elas voltarem a ter interesse maior pelo sexo e até às vezes problemas que achava de lubrificação que era hormonal e no final não era porque não estava confortável na relação. Isso clareia algumas vezes de que não, olha, seu problema não era tanto hormonal, você até tem, mas não era o principal. Agora a gente entende que ou não. E até porque a gente vai tratar, né, a parte Vai médica, tratar tudo. biológica, a gente consegue fazer uma avaliação e resolver ali. Existe uma coisa, eu gosto de falar que a gente fala muito de dopamina hoje em dia, né? Tudo é Uhum. dopamina, tudo é o. Agora tem até o jejum de dopamina, o detox da dopamina. É, então, a busca, isso que dá o comportamento de busca do eu querer, então a pessoa tá lá se Busca do arrumando. prazer. Ela é um comportamento, é algo que faz com que ela busque um comportamento, que é o querer. Então, por exemplo, a pessoa tá lá se arrumando para um date, aí tem toda aquela aura de mistério, porque né, você já está projetando tudo ali na pessoa, né? Achando que é maravilha, e às vezes não é nem tanto, mas enfim, né? Fases É aquela iniciais do. vivência adolescente, que é gostosa. Então, essa expectativa é da dopamina. Então, se eu. Então você tá lá, gente, vai ser muito legal, nossa, como será que vai ser? Aquela história que às vezes você se preparar tudo para viagem é muito mais legal do que chegar lá no destino da viagem em si. Então a dopamina é a fase do unboxing. Sabe aqueles vídeos de unboxing que criança assiste, que fica lá abrindo uns presentes e um negócio, e aí ela não sai daquele looping? Por quê? Porque você quer ver o que tá dentro da caixa, você quer ver o que tá ali. Então, quando você tá num relacionamento novo, numa situação nova, é um grande unboxing. Então, é tudo muito emocionante e tem esse impulso de querer, de buscar, da expectativa.
Agora, quando a gente tá em relacionamento, tá a pessoa lá, deitada, batatão no sofá, você vê ali que a cueca tá meio furada, aí você fala um negócio e a pessoa não tá assim te olhando com aquele olhar de desejo, porque tá todo mundo cansado, e, aliás, né? Porque o desejo do outro também estimula o nosso desejo, né? Então a coisa vai caindo, o negócio vai descambando. Então, não tem unboxing aí? Sim, eu estou provocando essas perguntas justamente porque é a visão que eu tenho. Eu acho que as pessoas dão muita importância, às vezes, para o hormônio, porque é fácil de você culpar, e porque Uhum. basta tomar uma pílula, ou, quero dizer, você toma o Sim, medicamento, é um você remédio, é compensa, algo que tem ali para só resolver. que, só que eu percebo, ou a minha hipótese é de que nos relacionamentos o problema é muito mais de relacionamento, de carinho, de atenção, de você olhar para a pessoa que está ali do seu lado e conseguir cultivar essa dopamina, né? Vamos falar assim, mas cultivar Isso. essa positividade na relação Uhum. e às vezes isso que não é fácil de fazer, obviamente, né? Tem terapeutas, psicólogos que trabalham de casal, que trabalham com isso quase que exclusivo, sendo como terapeuta de casal. Mas a pessoa que está aí sentada, que está vendo isso acontecer no seu relacionamento aí em casa, você vê que o marido está sentado no sofá lá, Com furo largado. na cueca. É, a mulher também está cansada e fica aquela coisa de travado. Eu não vou, você também não vem, um não puxa o outro, e aí isso descamba, como Então, você falou. existe uma familiaridade, mas cadê a intimidade, né? Sem sombra de Nesses casos. dúvidas. Isso. Então, é justamente o que você disse aí, a palavra cultivar. Aham. A gente não aprende a cultivar relacionamento. A gente não aprende que, nossa, olha, quando você começa um relacionamento e que vai ser sério, que você vai casar, você tem que, às vezes, elencar alguns pontos para deixar um combinado. Tudo bem, depois vão se passar os anos e pode ser que vocês tenham que fazer outro combinado, mas é uma coisa muito. Eu acho, não sei, pode ser até uma experiência, muitas vezes, não de todas as pessoas, mas é como se a gente vai levando no automático e vai vivendo. Porque, lógico, a vida é para ser vivida, mas quando tá com outro, tem que ter essa coisa da comunicação e dos combinados. E, inclusive, chega nessa fase, o sexo tem que ser combinado. E aí, quando a gente fala, então tem que colocar na agenda, meu, vai ser mais uma função para eu fazer. É. Não, e a Não mulher às vezes aguento. tem que lubrificar antes da relação, porque já está naquela fase que a lubrificação é um problema e precisa do. Ou não, isso daí é um Então, remédio que ela vai passando e não mas se precisa você for passar ver, na ó, hora. usa estrogênio vaginal, já ajuda muito, muitas vezes vai fazer uma reposição sistêmica quando tem um desejo hipoativo, né, uma queda do desejo generalizada ali e tal, tem nessa fase uma indicação de usar testosterona também, então para muitas mulheres isso vai ser algo que ela vai usar também, então ela pode estar medicada. Agora, se ela gosta do que ela vai fazer, se ela quer, se tem algo que move ela para aquilo, aí o negócio vai funcionar. Se não, me conta, se o homem tomar Viagra sem ele querer, sem ele, Não, vai resolver? não, claro que não. Tem que ter o estímulo sexual ali, né? Tem que ter o estímulo, o estímulo externo e a vontade, né? É claro Então, que vem muito mais fácil, mas por causa que o medicamento facilita, mas tem que ter o estímulo externo também tem que ter a vontade, né? Mas eu tava entrando nesses assuntos assim, porque a gente tem o costume aqui de colocar uma hum, pílula de longevidade, né? E falando de sexualidade, eu estou pensando em qual é a pílula, qual é o recado, uma coisa para você tirar para todo mundo que está assistindo, hum, colocar na sua vivência do seu dia a dia, para poder ter um ambiente de sexualidade mais saudável e por mais tempo na vida, para que isso dure hum. 70, 80, com 90 anos, com 100 anos que seja, para que a gente ainda esteja tendo essa vivência prazerosa, né? Então, o que pode ficar de dica como mais importante? Interessante. Precisa fazer a reposição hormonal? Ou Hum. será que o casal precisa cultivar isso no dia a dia? Ou você tem que passar a olhar mais para o outro? Quer dizer, é uma coisa mais comportamental do dia a dia de resgatar a relação? Ou
o que fica de dica talvez mais importante? Porque tudo é importante, a gente sabe. Tudo é importante. Lógico que precisa tratar, porque não pode ter dor. Então, uma coisa principal não pode ter dor, porque a dor vai acabar com tudo. Agora, fora essa parte mais médica da coisa, a gente precisa vivenciar o erótico. Então, uma coisa é a gente falar dessa, como se a gente falasse, né, dessa parte muito médica, e neurotransmissores, e hormônios. Não, e esse erótico que você está falando é um baita tabu, né? E pega ali e faz de tal jeito. Agora, adianta você fazer um mesmo estímulo num contexto diferente. Então, o que é o erótico? O erótico depende de contexto. Então, o que muitas vezes se perde nesse dia a dia que vai engolindo a gente é o contexto. Então, eu consigo criar um contexto nesse momento em que eu me proponho. Eu consigo criar contextos eróticos para que o sexo aconteça dentro disso e aquilo faça sentido e desenrole de uma maneira prazerosa, boa, Como seria de isso na aventura, prática? de brincar, de brincadeira. Você né? fala entre o casal, criar a brincadeira. Isso, ou consigo mesmo, porque momento... pode ser individual ou, enfim, acompanhado. Mas como que você vive essa atmosfera na sua cabeça? Já diria professor Ricardo Cavalcante, né, o grande sexólogo aqui do nosso país, que sexo é fantasia e fricção. Então tem que ter as duas coisas. Aí a gente tá lá, pensa no boleto, ou muitas vezes aquele negócio, pensa na performance, pensa no que o outro vai falar, pensa no que vão achar, pensa, sei lá, Aí trava N. tudo. Vai puxar da tomada. Eu queria daí falar de uma questão de comportamento, que eu fico um pouco... a internet vem engolindo muita coisa já há muitas décadas, né? E tem pessoas que estão preferindo se relacionar com máquinas, robô ou com inteligência artificial, talvez por causa dessa comunicação, de sentir que tem empatia, sentir que está sendo ouvido, qualquer coisa assim, ouvido ou ouvida, né? Então tem uma tendência das pessoas irem diminuindo o relacionamento interpessoal entre pessoas e ficando mais o relacionamento ali digital, até porque o celular tá na mão, né? Você não precisa conquistar ninguém, você cata o celular e começa a usar, né? Isso interfere isso é real no dia a dia? Você vê isso acontecendo nas mulheres que você atende? Quer dizer, você acha que o uso da internet tem sido um problema ou ainda não? Com as mulheres que eu atendo, eu não tenho percebido isso. Você tem percebido isso? Nas pessoas? Eu tenho percebido distanciamento. As pessoas que ficam muito no celular, cada um no seu mundinho, e se distanciam e deixam de fazer conexões. E às vezes eu vejo, e a gente vê isso em restaurante, né, gente? Vai num restaurante, tem um casal que sentou, pediu um vinho, pediu uma pizza, alguma coisa assim, e você vai ver, tá cada um no seu celular. Então, óbvio que tá faltando conexão. Isso acho que a gente, né, vê nessas situações, mas as mulheres que eu atendo que têm uma questão sexual, elas já estão super informadas, elas já foram buscar, elas gostariam dessa proximidade, mas muitas vezes o que acontece? No momento em que ela vai buscar a proximidade com a parceria, e ela quer o quê? Em geral, intimidade e conexão emocional, para que isso embeba o contexto, a questão do contexto, aí aquilo consegue virar algo erótico, em que ela consegue estar ali presente e as coisas desenrolarem. Só que assim, no momento em que ela dá o menor sinal, a menor pista para o marido já pula e quer transar com ela. Então, assim, aí o que ela vai? Quer sair correndo. Porque não deu tempo de criar aquele clima. Gente, não dá tempo. E aí, a pessoa... Muitas vezes, o que acontece com os maridos? Começam a ficar meio impacientes e cobrando. Então, vira um negócio que é o ciclo da culpa e rejeição. Então, ele se sente rejeitado e a mulher se sente culpada, porque ela até queria, ela tá em busca, mas parece que tudo fica tão atropelado e as coisas não acontecem, ou também porque tem o conflito, porque tem, enfim, aquelas N coisas que a gente já falou. E aí, quando você tá devendo para alguém,
Você encontra a pessoa ali na rua. Você já olha, você fala, vou fugir porque eu tô devendo. Então, a pessoa vai fugir. Já se afasta, né? E aí é uma espiral descendente ali que não vai para lugar bom nenhum. Bom, o papo tá ótimo, é super descontraído, a gente tá falando de muita coisa aqui de sexualidade e tem muitas perguntas do pessoal que tá aqui nos assistindo e a gente vai respondê-las agora, eu tô nervoso com as perguntas, hein? É possível reacender o desejo mesmo depois de rotina de anos ou falta de libido? É possível. Pode dar um certo trabalho, né? Porque tudo isso precisa ter uma mudança de perspectiva. Então, sempre olhar para os tais pilares lá biológicos, psicológicos e sociais, e aí trabalhar aquilo que está bloqueando. Sempre gosto de pensar na resposta sexual como se fosse um carro, que você tem acelerador e freio. Então, às vezes, não está andando porque você está pisando muito no freio. Adianta você enfiar o pé no acelerador? Não vai adiantar, porque você precisa... Você pode pisar um pouco no acelerador, mas tem que tirar o pé do freio. Enfim, né? Então, precisa ver, porque às vezes a gente pensa em saídas assim instintivamente que vão nos acelerar, mas a gente esquece de tirar os pés do freio. E para muitas mulheres, muitas vezes, tá cheio de pé no freio, até porque a gente tem 1000 motivos socioculturais também que botam o pé no freio, né? Então, às vezes, a gente já vem desde pequenininha lá com o pé no freio, né? E às vezes são outras questões que estão botando o pé no freio também, né? E é sempre bom rever as medicações, o relacionamento com o outro, né? Resolver os ranços é importante. Doutora, muito se falou sobre as mulheres casadas ou que têm relacionamentos há muitos anos. As mulheres solteiras, com toda essa dificuldade que se passa lá nos 40 a mais, como que elas fazem para manter a sexualidade ativa sem ter todos os tabus da sociedade, uma sociedade de hoje que está muito mais virtual do que real? Como é que se faz para manter a sexualidade, a troca? Porque a geração 40 a mais, ela ainda quer o contato físico, ela não quer só o amor virtual, que tem um filme muito antigo que era do Stallone, que ele colocava aquele óculos e eles faziam sexo por ali. Nossa, tem até um episódio do Black Mirror. Gente, eu adoro. Sabe qual episódio que eu tô falando? Que os caras, eles são amigos e eles jogam videogame. Só que daí no videogame, e é um negócio de um videogame que a pessoa sente como se estivesse lá. Só que daí no videogame, um joga como mulher e o outro como um personagem. Você já viu esse episódio? Não assisti o Black Mirror, mas... E aí eles começam a ter um lance no videogame ali no virtual. É um negócio muito doido. Então, como que faz pra pessoa ter um relacionamento com o outro, a mulher 40 a mais, e passar por cima dessa questão da sociedade? Eu gosto de dizer o seguinte, então a gente tem questões nossas que muitas vezes a gente precisa olhar. E chega ali nos 40 a mais, e depois que eu fiz 40, eu me sinto... Sabe aquela avó que foi meio reprimida a vida toda e tal? E aí ela chegou lá e já tá avó, mais velhinha, com o cabelinho branco, o coquinho, e ela desce a lenha e fala tudo que ela quer da família inteira? Eu já aos 40 me senti assim, entendeu? Como que a idade te dá essa posição, sabe? Então, acho que é muito isso de... fala muito autoconhecimento, mas é você se sentir dona da sua vida, do seu corpo, da sua sexualidade, de exercer aquilo de uma maneira saudável, que faz sentido pra você, de não ficar aguentando o desaforo dos outros, né? A gente muitas vezes fica muito preso no julgamento alheio e até dentro do relacionamento a gente fica muitas vezes preso no relacionamento alheio. Você não acha?
Mas sempre, a gente sempre fica olhando o jardim do vizinho, né? Não é? A gente quer saber o sempre que o outro parece tá mais... achando, se tá bom pro outro. É. E aí a gente não tá vivendo a nossa verdade, fazendo a nossa essência sair aí, brilhar e encantar. Então, acho que a mulher com mais de 40 precisa tomar posse do mulherão que ela realmente é, sabe? E Assim. como elas conseguem encontrar um parceiro hoje, na sociedade que a gente vive? Nossa senhora, mas daí tem coach de... Não tá cheio hoje em dia, né? Do coach que ensina como é, que faz lá o relacionamento, que você já fala pra pessoa de cá. Eu gosto quando eles falam assim, que você já encontrou lá, já fala o que você tá querendo. Porque a pessoa que só quer um negócio casual, andou, filho, vai pro próximo. Eu acho isso sensacional. Faz o acordo. Porque fica aquele joguinho ali. Aí tem Ai, gente, tem o meme da Márcia Sensitiva que eu amo. Sabe qual que é que ela fala? Que a mulher acho que pergunta pra ela: ah, tal, por que ele não me ligou? Ou se a gente saiu e por que ele não me ligou? E ela fala: porque ele não quer. Vocês sabem qual que é esse, né? Então é isso, é porque ele não quer. E a gente, como mulher, tem um filme que chama Ele Não Está Tão Afim de Você. Você já assistiu? Não. Ai, maravilhoso. É meio antiguinho, vocês já viram, né? É meio antiguinho, mas é maravilhoso. É o puro suco do porquê ele não quer. Então, assim, a gente é ensinada desde criança que o homem vai ficar fazendo joguinho. O menino puxou seu cabelo na escola porque, na verdade, ele tá afim de você. Não, é porque ele é um cretino e foi lá encher teu saco, entendeu? Então, a gente fica aprendendo, tipo, esses sinais trocados, que, na verdade, a pessoa não tá sendo legal com a gente tem que interpretar que aquilo é porque a pessoa gosta. Então, esse filme é incrível, sensacional, recomendo que todos assistam. Muito bom. Tem uma brincadeira que eu faço, que é quando a gente é criança, né? Os homens normalmente estão brincando de quem que joga uma bolinha mais longe, quem que pega o estilingue e joga a pedra mais longe, quem que cospe mais longe, né? Quem que vai lá fazer xixi, o xixi chega mais longe. E a mulher tá brincando de manipular o Ken da Barbie. Brincando com Barbie, eu ponho o Ken aqui, eu trago ele pra cá. É um jeito que eu tenho de ver que a mulher, ela tem essa coisa mais introspectiva, mais de tentar entender sinais e interpretar comportamentos e emoções, e às vezes com um monte de preconceito, que é isso que você falou, né? De, ele encostou no meu cabelo é porque não sei o quê. Na verdade, ele só tá puxando porque quer encher o saco. Cretino, né? É. Então. Mas aí é que tá. Eu acho que tem algo muito cultural que vai sendo colocado sobre a mulher, que tem um peso grande. E ela cresce achando que ela precisa pertencer ali. E às vezes as mulheres que começam a sair fora do padrão, elas são tidas como os nomes mais aí que você quiser dizer, né? Mas tem sobre o homem também, né? O que tem sobre o homem? De que tem que performar, de que tem que estar lá o tempo inteiro, de que tem que estar bem. Onde já se viu, a mulher quer transar com você e você não quer. Tem isso também. Olha, eu tenho um paciente Conta um caos. Eu tenho um paciente que tinha uma dor no quadril, uma artrose no quadril, um desgaste do quadril gravíssimo, e que ele não conseguia nem quase andar. E não era um paciente idoso, assim, era um paciente que tinha vida sexual ativa. E nós indicamos a prótese, fizemos a prótese de quadril, e depois ele falava: nossa, doutor, minha vida melhorou demais e tal. Cara, agora eu transo e não tenho dor. Eu falei, eu nem tinha pensado, não tinha feito essa conexão. Então, ele tinha dor e não conseguia transar e ficava com aquilo quieto. Ele reclamava sobre a dor para subir e descer a escada, reclamava da dor para sentar na cadeira, mas não falava sobre transar. Porque para transar com dor, ele tinha que se manter lá, né? Então, os homens também têm as dores, tanto físicas, por exemplo, artrose, desgaste, dor muscular, dor na coluna, né? E
E tem a dor também emocional, da cobrança, de que tem que estar lá, de que tem que estar inteiro, onde já se viu, não está pronto para a mulher. A gente não vai ficar comparando aqui a quantidade de dor e o nível da dor e tal. Porque os homens sentem muito mais que as mulheres. Mas essa parte sexual para a mulher, eu acho que o buraco é mais embaixo. E até porque quando você vai falar de remédio, porque assim, ó, o menino ele tá lá pegando no pênis dele ali desde criancinha e tá todo mundo achando o máximo. Tá todo mundo falando pra ele que quanto mais gente ele transar, mais lindo ele é. Então, o peso dessas coisas da sexualidade, de isso é errado, isso não deve, isso... cai na mulher, né? Então, pode ter outros assuntos que pro homem o bicho pega mais. Mas, agora na sexualidade, eu acho que se a gente tiver que fazer uma competição, aí é vitória na frente do que as mulheres... tem de peso em cima delas, viu? E é a vida inteira, né? Porque daí depois a pessoa, depois dos 40, fica lá, dona de si, faz, acontece, tá feliz. Aí vão criticar ela, porque vão falar, mas tá... Ou, sei lá, com 50, 60, 70. Vai falar, mas não tá muito velha. Então sempre vai ter alguém enchendo o saco. Isso dá uma bela de uma enquete, hein? Eu acho que faz enquete, faz enquete, por favor. Enquete. A gente pode abrir uma caixinha aqui de perguntas, manda a sua pergunta, se manifesta. Fala assim, eu sou homem e sinto pressão por isso, por aquilo. Ou acho que o homem sofre mais pressão na questão da sexualidade. Se você é mulher, manda você que não, eu acho que é a mulher. Ou se você é mulher e acha que é o homem, manda a sua opinião aqui pra gente e a gente vai trazer... Vamos fazer esse levantamento. E agora mais uma coisa. O avanço das coisas de tratamento médico mesmo, estudo... para a sexualidade feminina, assim, o que mais tem para a mulher vai ser coisa relacionada a câncer e reprodução, que são coisas importantes. Mas quando você vai já para mioma, endometriose, cólica, sei lá, umas outras coisas assim, tem bem menos. Sexualidade, então, tá lá no pé. Tanto é que tem muita coisa que a gente fala assim, não, isso não. Mas não é isso não, porque, a gente estudou e é péssimo, né? É porque ninguém nem estudou muitas vezes. E lógico, a gente não vai ser leviano de ficar fazendo coisas, quer dizer, às vezes tem pessoas fazendo, né? Mas enfim, fazendo coisas que não tem indicação médica ou que não é algo adequado, achando que aquilo é isento de risco também, né? Então, a gente tem que ser muito correto, mas a gente tem que entender que tem muita coisa que falta muito estudo. Aliás, né, Borguinho, medicina é tudo... Quanto artigo você lê que chega no final e fala faltam estudos, são necessários mais estudos. É isso. Agora, lógico, a gente tá hoje em dia numa fase... infinitamente melhor do que 20 anos atrás. Com menos preconceito. 20 e poucos anos atrás, quando saiu, até, né, quando saiu ali no começo dos anos 2000 o WHI, que derrubou a reposição hormonal para a mulher. Aí foi uma fase sombria, né? Agora o negócio tá retomando. Mas, enfim. Muito bom. Faltam muito bom. estudos. Tem uma pergunta. É normal a mulher, ela... se tocar após aos 40, isso aumenta de intensidade ou diminui? Uma mulher de 70 se masturba ainda? Isso é uma coisa super variável. Isso é muito variável, né? O autoerotismo, se a gente quiser falar num termo um pouco mais, né? Masturbação. Tem mulheres que, mesmo quando são mais novas, não têm muito interesse por isso, e outras que têm muito interesse por isso. Inclusive, quando a gente fala de desejo sexual, essa balela de dizer que homem tem mais desejo que mulher é lenda urbana mesmo. Então, para você ver como que ideias socioculturais, então, pode ser até para uma mulher que às vezes está até com um desejo que não está bem, algo que não está indo, qual é o julgamento imediato, muitas vezes, da parceria ali, né? Ainda mais se for homem, o parceiro vai falar, não, é que ela não gosta disso. Não é que assim, ela não gosta porque não tá bom, porque tá com dor, porque o resultado não é bom, ou porque tá acontecendo N outras coisas. É já assim, não gosta. Então, se a pessoa for dizer que alguém de 70 anos se masturba, pode achar, meu Deus, isso é, né? Mas na curva populacional de homens e mulheres, o tanto de homem, de mulher que tem mais desejo, menos desejo, ou na coluna do meio, é uma coisa meio que semelhante. É que choca se você falar que um homem se masturba... Choca dizer que o homem pode ter menos desejo e choca dizer que a mulher pode ter mais.
Sim. E eu acho maravilhoso, porque às vezes eu atendo umas mulheres, como a gente conversa sobre isso, às vezes ela fala assim, não, doutora, mas eu que sempre fui procurar meu marido e tal, e agora eu não tô bem e eu mudei, e para mim sempre foi uma coisa muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu atendo mulheres que dizem que o sexo sempre foi uma coisa muito importante da vida delas, que elas sempre foram muito felizes, e às vezes tá ali porque caiu o hormônio e tal. Eu falo, gente, essa daqui vai ser facinho, porque a gente vai corrigir a questão hormonal, ela não vai ter dor e tudo vai voltar. Agora, o que é mais difícil? Quando vem aquela pessoa lá que desde sempre foi uma criação muito repressora, e aí tem, né, essa questão do sociocultural muito arraigado, muitas regras, muitas crenças ali de que, né, aquilo é sujo, é ruim, enfim, porque às vezes é você conseguir reconstruir uma ideia em que a pessoa viveu pautada uma vida. Mas existe vida após os 40, acho que é a melhor fase da vida. A gente fala, a atividade física, de forma geral, é algo saudável para todas as pessoas. E o pompoarismo, que é o exercício local? Gente, é maravilhoso isso. Por quê? Tudo bem, você tá lá, né, ortopedista, então mexe o braço aqui, ali, tá todo mundo acostumado. Agora, às vezes, mesmo que a gente tenha muita consciência corporal de todo o nosso corpo, não quer dizer que a gente tenha essa consciência corporal da musculatura pélvica. Então, para algumas mulheres, inclusive, quando a gente pode falar assim, faz uma força de contrair, muitas vezes a pessoa faz uma força de expulsão. Então, essa propriocepção, né, essa percepção do que está acontecendo com a musculatura, com o que ela quer fazer, esse comando, às vezes fica meio bagunçado. É uma conscientização corporal que pode ser treinável. Exatamente, completamente treinável. E aí aquilo, como todos os músculos, se a gente treinar, vai ser melhor. E qual é a parte boa de fazer o treinamento da musculatura pélvica? Porque como a gente já comentou, a excitação, desejo, o que é desejo? Desejo é querer. Então você pode não tá nada no seu corpo, mas o que é? Uma ideia na sua cabeça que você quer. Quero tomar um café, um desejo. O que é excitação? É a resposta, é o engajamento mental. Então, eu tenho uma excitação subjetiva e eu tenho uma excitação objetiva, que é o quê? Que é o que acontece de físico no meu corpo. Então, eu tenho, os pelos eriçam, o coração bate mais forte, acontece ereção, lubrificação. Então, essa resposta física, do que eu dependo para que essa resposta física aconteça na minha pelve e ocorra a lubrificação e o contínuo dessa fase de excitação, que é o orgasmo? É uma resposta neurovascular. Agora, se a minha musculatura está dura ali, tensa, eu vou deixar os vasos sanguíneos se encherem de sangue para que esse sangue que chega ali vá... a parte plasmática ali vai sair pela parede vaginal e vai contribuir para a lubrificação? Vai entumecer ereção de clitóris? Porque, aliás, é importante a gente dizer, o clitóris e o pênis, eles são estruturas homólogas, então é a mesma coisa, só está colocado ali no corpo de uma maneira diferente. Então, vai acontecer essa ereção do clitóris, esse estímulo das terminações nervosas? Não vai, porque a musculatura está tão tensa que não deixa nem chegar. Então, o pompoarismo pode ajudar a treinar. Melhora, porque vai melhorar esse fluxo sanguíneo, vai melhorar essa resposta e, inclusive, vai melhorar o controle do que a pessoa está fazendo ali, né? Porque, às vezes, a pessoa está ali... eu lembro que tinha uma menina que eu conheci que ela falava assim que é a sensação de estrela do mar, então fica ali igual uma estrela, né, porque assim, é engraçado, mas assim, então você não vai ficar ali apenas num polo passivo da coisa, ou de muda para lá, muda para cá, porque tem essa musculatura que você consegue fazer algumas outras coisas, né? Muito e aí bom. se não treinar, não vai saber muitas vezes, né? Sim. Bom, é isso. A gente teve um papo aqui muito gostoso com a Helga, infelizmente... já acabou. Acabou, já tem tema aqui para a gente fazer vários outros encontros desse, né? Então eu peço que você que assistiu aí, poxa vida, manda as perguntas para a gente sabe que esse tema é tabu, a gente vai encaminhar tudo para a Helga, vai responder tudo para a gente.
Foi um prazer, Elga. Muito obrigado pela sua presença. Eu amei, Borguinho. Aqui. Eu que agradeço. E agradeço a quem nos assiste aí em casa. E mandem mesmo as perguntas, tudo. E aí, mandando as perguntas, se tiver mais temas interessantes, a gente vem e grava novamente. Vamos, combinado. Obrigado, pessoal. Obrigada.